E aí galera, fazendo esse último vídeo aí para falar da expansão do Magic Knight aí, o Shades of Tesla. É, esse vídeo aí ele adiciona aí algumas coisas no game, né? Algumas mecânicas novas e um herói novo, né? Que é legal. Então eles adicionam esse herói aqui, novo, né? Com seu deck de cartas, suas duas cartas especiais e tudo mais. Ele vai adicionar a questão dos inimigos de facção, né? Então vão ter duas facções no jogo, a facção elementalista e a facção dos cruzados. É, No jogo físico, para não se confundir com os tokens normais que já existem no jogo, esses tokens de facção eles são um pouco menores do que os tokens que já haviam no jogo. Então, de acordo com o cenário que você for jogar, ele vai pedir para você separar esses tokens de facções em pilhas. Então, por exemplo, esses tokens de inimigos aqui das facções é muito simples de identificar porque eles têm o símbolo da facção na parte de baixo aqui. Então vai separar todos verdes em uma pilha e todos tokens marrons em outra e todos tokens vermelhos em outra. Então são mais ou menos essa quantidade aí de inimigos aí para cada facção. 8, 4, são 16 em cada uma facção aí, 16 inimigos novos. Para cada inimigo que você derrotar, você vai coletar um token daquela facção, onde você pode utilizar aquela habilidade que o token vai te dar uma vez, né, uma simples vez, igual esse aqui vai adicionar o elemento de gelo para um ataque, ou você vai bloquear uma carta de ação. Você pode adicionar isso ou pode juntar esses tokens para poder trocar em pontos de influência ou os pontos de experiência do jogo, né? Você pode trocar ele em uma dessas duas coisas, ou mesmo esperar para ficar com esses tokens para servir tokens de vitória no final do jogo e aumentar sua pontuação. Então você decide aí o que faz com esses tokens. Então cada facção tem 12 tokens que você pode derrotar nos inimigos e pegando esses tokens para você utilizar ou não. Então vai ter a cartinha, né, falando o que serve cada um dos tokens de cada facção. Além disso, que eu passei aqui o herói novo e os novos inimigos de facção, a gente ainda tem mais algumas novas habilidades dos inimigos, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui nos tokens, pera aí, que eu vou encontrar. Eu já encontrei um e vou encontrar o segundo aqui. Então se trata desse cristalzinho aqui, que é a habilidade vampírica, e desse escudinho aqui, que é a habilidade defensiva. Então como funciona? Se você for atacar, por exemplo, em uma parte do mapa lá que tiverem esses dois inimigos aqui, então esse inimigo com essa habilidade desse escudinho, ele pode adicionar esse escudo à primeira tropa que você for atacar. Então, por exemplo, se você for atacar ele, em vez de ter um de arma, ele vai ter dois de arma, tá? Se você for atacar esse de cá primeiro, ao invés dele ter 4, ele vai ter 5 de arma, que esse aqui vai estar ajudando ele na defesa. Já o vampírico, ele funciona de uma maneira diferente. Então, por exemplo, para cada dano que ele infligir, ou para cada carta que é de ferimento que ele adiciona na mão do jogador, ele vai aumentar o armor dele em 1. Vai aumentar a vida dele, né, o armor, em 1.
Então tem que matar esse aqui o mais rápido possível. Porque quanto mais ele bate, mais ele fica forte. Tá bom? Então essas aí são as duas habilidades de coisas diferentes que tem nos novos inimigos. E de mecânica nova que tem no jogo, ele adiciona duas coisas, que é a perseguição e ele adiciona a emboscada. Então, ele é uma coisa que ele pode ser adicionado ao critério do jogador para deixar o jogo mais difícil, ou ele vai seguir o critério do cenário, porque alguns cenários vão ter somente emboscada, alguns cenários vai ter somente perseguição, alguns cenários vão ter os dois. Mas enfim, como funciona a questão da emboscada e da perseguição? Funciona mais ou menos assim, quer ver? Ó? Eu vou explicar aqui. Basicamente seria o seguinte, por exemplo, na prática, calma, eu coloquei errado. Na prática, a emboscada de uma maneira bem simples, ela é mais ou menos o seguinte, o inimigo está lá, se o player ele passar até duas casas próximo daquele inimigo, então uma, duas, o inimigo vai dar um ataque nele, vai dar uma emboscada. Então, diferente lá do inimigo verde, né, que se o player passar uma casa de distância desse inimigo, ele já tá pronto para poder lutar, né, que são os inimigos furiosos. Se o inimigo tiver emboscada, com duas casas de diferença, a luta já inicia, tá? Então, basicamente, seria se abrisse, né, esse mapa aqui, colocava o inimigo, então já estaria na emboscada já. Se você for tentar sair daqui com movimento, já iniciar a fight já. Mais ou menos assim. Já o perseguição, ele é um pouco diferente. Então o inimigo que está perseguindo, ele ficaria, por exemplo, com um token de escudo, né, de um dos heróis. Então deixa eu pegar um token de escudo aqui. Shield tokens. Então o inimigo ele ficaria com um token de escudo representando o herói que ele está perseguindo. E cada vez que o herói movimentar, então cada vez que ele, vamos supor, ele foi uma, foi duas casas. O inimigo ele vai se mover uma casa em direção mais próximo do herói. Então o inimigo ele sempre vai se mover perseguindo o herói. Se o inimigo ele chegar a uma casa de distância e precisar se mover novamente, a luta vai ter início, tá? Então basicamente é assim que funcionam as duas mecânicas. Os jogadores eles podem colocar essa mecânica opcionalmente nos outros cenários já existentes para deixar um pouco mais difícil, ou eles podem jogar essas mecânicas só nos cenários aí do Shadows of Tesla aí que introduzem essas mecânicas aí. Então, uma opção dos jogadores. É... O jogo ele ainda tem esses novos tokens, né? Que é o token de cemitério, o token de vale escondido e o token de necrópolis. Que assim, eles vão ser utilizados somente nos cenários lá do jogo. Igual, por exemplo, algum cenário pode falar que lá no Chile da cidade vai ser substituído pela necrópolis. E a necrópolis, o necromancer inimigo que os players têm que matar está dentro dessa necrópolis. Então é basicamente as mesmas mecânicas do combate vão acontecer lá, tá? Então, assim, para termos de jogabilidade não muda tanta coisa. O Vale Escondido, ele vai substituir algo no jogo também. Então, por exemplo, esse Vale Escondido ele vai funcionar como uma clareira mágica. A clareira mágica tá aqui, a Magical Glade.
Então ele funciona mais ou menos como a clareira mágica, com as mecânicas aqui do clareira mágica. Já o Necrópole, a diferença que ele tem assim em relação à cidade é que, por exemplo, mesmo estando de dia, se o jogador ele terminar o seu turno lá, ele pega uma mana negra. A única coisa, mesmo estando de dia, as regras da noite vão prevalecer, mais ou menos isso. Então ele pega no final do turno dele, se ele terminar lá, uma mana preta para poder utilizar, fazer uma mágica, enfim, sei lá. O cemitério, é, ele vai ser também como cenário e tal, só que, por exemplo, para o jogador se mover para o cemitério, vamos supor que o cemitério esteja aqui na floresta, ele vai pagar o custo de movimento como se ele estivesse indo para a floresta. Se o cemitério ele tiver em outro tipo de terreno, porra, também só vi só floresta e terreno montanhoso aqui, ó. Então tá, beleza, vamos colocar nesse terreno aqui. Se o cemitério ele tivesse aqui, por exemplo, então ele iria pagar 3 para poder se mover para esse cemitério. Se ele tiver aqui na planície, ele vai pagar 2 para se mover para lá para o cemitério. Então, o custo de movimento para o cemitério vai depender do terreno que ele está. Mas o custo de movimento para ir para esse vale escondido vai ser sempre 2, independente do lugar que ele esteja, tá? Ser sempre 2, independente do lugar que ele esteja. Ok? Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Ah, tá. Uma outra coisa que foi acrescentada no jogo vão ser os líderes de facção, tá? Que isso aqui é uma mudança muito importante no jogo. Então, como funcionam os líderes de facção? No cenário do jogo vai falar se você vai enfrentar qual dos dois líderes que você vai enfrentar ou se vai enfrentar os dois. Então, na maioria das vezes, esse líder de facção, o necromância, que está lá pipocando tudo, e você tem que dar conta dele. Então, no cenário vai falar qual que é o level desse necromante de acordo com a dificuldade que você quer jogar e da quantidade de players que estão jogando. Então, por exemplo, se esse necromante que a gente for enfrentar, por exemplo, for um level 7, por exemplo, então ele vai começar, ele vai ter esses inimigos que vão ajudá-lo, tá? Ele vai ter essa quantidade de, quer dizer, desculpa, ele vai ter essa quantidade de arma que é para poder causar dano nele. E ele vai ter esses inimigos aqui na parte de cima que vão ajudar ele. Isso aqui na parte de baixo quando ele for aplicar o golpe dele, tá? Então, quando ele for atacar aqui, ele vai summonar 2 bichos. Quando ele for atacar aqui, ele vai causar 6 de dano com Assassinate e Petrify, tá? Então, beleza. Aí vamos supor que ele fosse nível 7. Então a gente vai comprar, né, os 2 tokens lá da facção dele, né, que é a facção vermelha, então é a facção de cá. Então a gente vai lá comprar, não, é um token, porra. Um token desse, 2 tokens desse e um token do dragão. Então são todos bichos da facção dele. Então quando a gente for enfrentar ele, a gente vira. E vai ter a fase de range, vai ter as 4 fases normal de ataque. Só que, diferente lá do Volcari, que você não ataca o Volcari, nesse caso aqui você ataca o Necromancer. E você não precisa, como lá no Volcari, derrotar todo o exército para derrotar ele. Aqui você pode derrotar só o Necromancer, tacar o foda-se e fugir depois, que eu já vi player fazendo isso. Então, por exemplo, você para poder só que o dano que você vai causar no necromancer ele é de uma maneira diferente que você causa no bicho. Por exemplo, a quantidade de vida que ele tem é de acordo com o level dele. Então, por exemplo, ele tem ele é level 7, então ele tem 7 de vida. E você consegue, aplicando
vamos supor, você jogou umas cartas e para aplicar um dano nele você tem que fazer uma jogada de 4 ou mais de ataque para poder conseguir causar um de dano nele. Então você causando um de dano nele, ele vai ficar com 6 de vida. Só que você não vai mudar as coisas que estão no no nesse token aí do chefe. Por exemplo, no início do jogo você vai colocar um token de mana representando o level dele, né? Ah, ele tá level 7. E você vai pegar um token de escudo para poder representar quanto de vida que ele tá. Então, por exemplo, ele tá com 6 de vida. Então você não vai mudar a composição do time que ele está te atacando ou os golpes que ele está te dando, não. Vai ser sempre esse que é até o final. Agora voltando à questão do dano. Então para você conseguir causar mais de um ponto de dano nele, você tem que fazer múltiplo da quantidade de armor que ele tem. Igual por exemplo, para causar 2 de dano nele, você tem que fazer 8 de dano. Para causar 3 de dano nele, você tem que fazer 12 de dano. E assim sucessivamente. Se você causar muito dano nele, às vezes dá para você matar ele com um ataque só, mas é quase impossível. Igual você teria que, para poder causar todo o dano necessário, chegando em um ele já morre já. Então você teria que causar 4, 8, 12, 16, 24, 28 de dano nele para matar ele no primeiro turno. 28 de dano, é muita coisa. Mas acredito que seja possível. Então você causou o dano nele, o exército dele vai continuar lá, só que você deu cabo nele. Então seu objetivo do jogo é somente matar o necromancer. Ao matá-lo você já finaliza o objetivo do jogo, tá? Acredito que são essas mudanças que a gente tem aí no Shades of Tesla. Acredito que é isso apenas. Não esqueci de nada não. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, esqueci de comentar alguma coisa, vocês perguntem aí no comentários aí que eu vou tentar responder com base no conhecimento que eu tenho do jogo. Deixa eu ver, ataques múltiplos. Acho que eu falei de tudo. É isso aí, galera. Depois aí eu tento fazer um vídeo de gameplay aí com os meus brothers aí jogando com só com o jogo base e depois com as expansões. Deixa eu ver. Acho que é isso aí. Não tem mais nada pra poder falar não. Isso aí, valeu, obrigado por assistir o vídeo e bom jogo aí a todos aí. Quem não se inscreveu no canal e tá assistindo o vídeo aí, se inscreva aí, dá um help aí. Valeu aí, falou!